A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir, é valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos. Clínica de Olhos Erechim. Tecnologia e equipamentos de última geração. Dr. André Agnoleto e Dr. Samuel Carvalho. Clínica de Olhos Erechim. Aqui a gente vê com o coração. Muito bem, nossa saudação a todos. Estamos dando início a mais uma edição do painel aqui para a TV Erechim. Sempre num oferecimento da Clínica de Olhos Erechim. A Clínica de Olhos Erechim é uma clínica completa com muita inovação e aquele atendimento diferenciado que você precisa conhecer. Agende sua consulta pelo telefone 3712-0566. A Clínica de Olhos Erechim, a clínica do Dr. André Agnoleto. Também, obviamente, com a nossa parceria com a Unimed Erechim. A vida é feita de escolhas e quando a escolha é cuidar, tudo muda. Te ver bem nos faz bem. Unimed Erechim. Bom, nós estamos recebendo aqui com muito prazer hoje a visita do Dr. Alcides Mandelli Stumpf, que é médico, é presidente do Instituto Unimed do Estado do Rio Grande do Sul, e é diretor de sustentabilidade da Federação Unimed. E também, junto conosco, o secretário municipal do Meio Ambiente, o senhor Cristiano Moreira. Muito obrigado por atender ao nosso convite. E, doutor Alcides, como tem passado, do que o senhor tem se ocupado mais, o senhor que passa boa parte do seu tempo semanal em Porto Alegre? Eu praticamente passo a semana em Porto Alegre, mas as minhas raízes bem fortes estão aqui em Erechim. E agora mesmo eu comentava com o secretário, a gente usa muito o pessoal daqui, da própria URI, da Unimed, para multiplicar as experiências lá em Porto Alegre. Mas, olha, eu tenho me ocupado muito em Porto Alegre, com várias coisas. Tenho tido sorte, um pouquinho pela credibilidade da instituição, outro pouco pelos relacionamentos. E estamos conseguindo mesmo, numa fase difícil de dinheiro, de financiamento, estamos conseguindo captação através do Instituto Unimed, de verbas bem interessantes. Conseguimos junto à Shell, no ano passado, agora no finzinho de 2025, R$ 1 milhão para a Biblioteca Pública do Estado, para modernização, catálogos eletrônicos, controle de empréstimo de livros. Aliás, a biblioteca deu um salto nesses últimos anos, mais que dobrou o número de empréstimo de livros. Estamos chegando aí a perto de 30 mil exemplares por ano, era uma raridade. Conseguimos também, ou fomos brindados aí pelo Itaú com mais de R$ 300 mil que a gente
para a área cultural, que nós dirigimos para a OSPA, que é a Orquestra Estadual. Com isso, conseguimos trazer a OSPA para Erechim agora no mês de julho, secretário. E, por último, agora, mais R$1 milhão do Banrisul para a gibiteca da biblioteca, que é um jeito de captar aí o pessoal mais jovem e botar para dentro da intimidade dos livros. E, por último, ainda conseguimos mais 260 mil de verbas do Sescope, projeto social das cooperativas, para fazer um trabalho nas escolas, com adolescentes de escolas públicas. Vai ser feito aqui em Erechim também. Eu convido até o secretário para participar de uma aula, dar uma aula, que uma das temáticas é a educação ambiental. Nós temos 3 ramos, prevenção da gravidez, educação ambiental e saúde geral. Esse saúde principalmente no foco de uso de drogas lícitas e ilícitas. Então, nós fizemos esse trio aí na educação pública. Então, eu dei só esse trailer, já que tu me perguntou, porque a nossa atividade lá é muito intensa. Eu te falei isso dos últimos 30 dias, tá? Esse trailer aí ensejaria vários filmes, né? Cristiano Moreira, como é que está o seu trabalho depois de 23 de novembro de 2025? Acho que a cidade, de um modo geral, está com um trabalho intenso, né? Mas primeiro hoje te agradecer aqui pela oportunidade da gente estar na bancada com o Dr. Alcides. É um prazer, né? Já conheço o senhor, algumas coisas da sua trajetória, mas nunca tivemos a oportunidade de estar pessoalmente, e especialmente na bancada aqui de um programa de excelência que é o Painel, né? Um programa que forma muita opinião e que tem muita repercussão na cidade, né? E fico muito feliz porque o Dr. Alcides está de presidente do Instituto Unimed e também está numa posição onde tem uma conexão muito grande com o trabalho que a gente desenvolve aqui a partir da pasta de meio ambiente, né? Então, agradeço o convite que o senhor fez e, ao mesmo tempo, se esse convite se perfectibilizar, a gente gostaria de mostrar também um pouco do trabalho que a gente faz aqui. E tem alguns programas muito interessantes, eu acho que podem ser ampliados para o estado do Rio Grande do Sul inteiro. E a Unimed, eu acho que é um elemento que poderá fazer essa convergência. E o senhor é um conhecedor da cidade, então nós temos assim alguns problemas estratégicos para serem superados no que diz respeito à água. E um programa muito bonito que nós temos aqui em Erechim, que é um programa que conversa com o social, mas trabalha os aspectos de sustentabilidade, pensa em construir um futuro diferente, que é o nosso programa de pagamento de serviços ambientais, visando a conservação da água. Então, uma vez que o senhor também transita aí em instituições aí que têm essa capacidade de financiamento, né, é um programa que ele é uma oportunidade, porque ele também permite à classe empresarial, de um modo geral, a se envolver, e tem muito a ver com as estratégias também de ESG. Então, isso para fazer um pouco vamos dizer assim, do merchan do trabalho e as conexões possíveis, né? E de 23 de novembro para cá, hoje tem sido muito intenso, né? Infelizmente, a gente passou por essa provação, eu diria que foi esse temporal de pedras gigantes, né? Mas como o prefeito também nos incentiva a seguir, batalhar e traçar novos horizontes, a gente vem trabalhando para deixar a cidade em pé o mais rápido possível, né? Então temos ainda o desafio aí com relação à questão do recolhimento de resíduos, tanto os resíduos de telhado quanto os resíduos volumosos, de um modo geral, como a gente fala. Mas felizmente aí, irmanados aí em várias mãos, a gente está conseguindo superar e certamente vamos colher muitos bons frutos aí enquanto sociedade no ano 2026. Eu quero dizer que os senhores podem interagir, né? Havia um prazo limite para recolhimento pelo poder público, né, de restos de
materiais que se expiraria agora no final deste mês. Isso. Foi prorrogado para o final de fevereiro, é isso? Não, o prefeito ele deu como meta, né, que as duas principais secretarias envolvidas é a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Obras. Então, no que diz respeito aos entulhos de telhado, o prefeito deu como meta para a Secretaria de Obras resolver essa questão até dia 31 de janeiro. Tá. Nós tínhamos todo o recolhimento dos volumosos, né, colchão, móveis estragados, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, de forma geral. Nós tínhamos programado o encerramento da campanha no dia 17 de janeiro, né, no sábado passado. E aí o prefeito pediu que a gente ampliasse por mais 10 dias para que a gente faça um fechamento de ações no dia 31 de janeiro, porque nós teremos também, e tem tudo a ver com o tema, né, resíduos, nós teremos o dia D de combate à proliferação do mosquito da dengue. Então, esses objetos, quando mal, né, gerenciados, deixados de qualquer maneira aí no ambiente, eles podem propiciar o acúmulo de água e aí a gente tem outros problemas, né, vinculados inclusive à saúde, por conta da questão da dengue. Então, como teremos no dia 31 de janeiro o dia D, ele pediu que a gente ampliasse por mais 10 dias, né, esse recolhimento dos entulhos na parte de móveis e eletroeletrônicos, para a gente feche o mês de janeiro, né? Muito provavelmente não se atingirá 100% das limpezas, mas a gente precisa fazer o que a gente chama de fechamento desse processo, porque senão as pessoas elas começam a normalizar isso, e mesmo em locais onde já se foi feita a limpeza, as pessoas tendem naturalmente a colocar isso tudo para fora das suas residências e aí se perde o controle. Então, se teve o início por conta do temporal, se teve um trabalho intenso até aqui, e a gente precisa ter uma data de fechamento desse processo para se conseguir também olhar as outras coisas que a cidade demanda e voltar à normalidade, né? E superar esse processo. Mas ainda tem muito acúmulo aí. A gente passa, principalmente quando vem com alguém de fora daqui, as pessoas não acreditam o impacto que teve. Então ainda tem, pelo menos na zona aqui mais central, onde a gente transita, se observa ainda. Só para o senhor ter ideia, doutor Mandelli, só desses móveis, né, esses entulhos de móveis, eletroeletrônicos, linha branca, nós mandamos já embora mais de 250 toneladas. Logicamente que na região da cidade que não teve, né, não foi diretamente afetada, nós também aproveitamos para promover, que nós temos de tempo em tempo, né, pelo menos uma vez por ano a gente tem esse movimento de campanha, né. Eu sempre digo, não é uma responsabilidade direta do município gerenciar isso, porque temos toda uma política de logística reversa estabelecida no Brasil, só que ela não tá consolidada como deveria estar. Então, o município, quando começa a afetar, digamos assim, a limpeza pública ou a estética da cidade, a gente já desde muito tempo entrou em ação, entrou em campo para fomentar, a partir dessas campanhas, poder dar alternativas para a nossa comunidade. Isso a gente faz já há muitos anos, né? Ainda que não seja uma função, uma obrigação direta, mas como eu falei, quando afeta a limpeza, a estética ou o bem-estar da cidade, é preciso que o poder público dê exemplo, capitalize, né, esse tipo de campanha para poder dar alternativa, né? Até que a fabricante lá não faça a sua parte sozinho, o poder público precisa estar incentivando isso. E essas campanhas aí, elas já têm mais de 15 anos aqui na cidade, já está bem consolidada. E que bom que seja dessa maneira, porque nos coloca, enquanto município, numa posição também bem adequada com relação ao manejo todo da limpeza urbana, né? Qual é o destino desse material todo? Esses entulhos todos de volumosos que a gente comentou, eles já estão indo para aterro industrial, que é a alternativa que se tem, né? A alternativa adequada Na cidade? É o aterro industrial. Não, ele vai para fora porque não temos em Erechim o aterro industrial, né? Temos em Erechim o aterro sanitário, que é para o lixo seco e para o lixo orgânico. Então, esse material está indo para Chapecó, para Cetric, ali, que é um aterro industrial. E o resíduo de telhado, o volume é extraordinário, né? Nós estamos estimando aí alguma coisa acima de 10 mil toneladas. Hoje já foram para o nosso depósito temporário por volta de 3 mil caminhões, já foram levados lá para a central de bilhetagem da prefeitura. Então só se tem 2 caminhos para essas telhas em virtude da questão da possibilidade de contaminação com amianto, né? Então, por mais que no Brasil já não seja permitido fabricar telha de amianto desde 2017, mas obviamente que a gente tem aí telhas aí de 30, 40, 50 anos de uso. Então só tem 2 caminhos para telha. Ou tu manda para aterro industrial, e aí isso tem
um esforço financeiro extraordinário, né? Está se estimando acima de R$4 milhões por conta do valor por tonelada, mas nós estamos construindo uma solução para licenciar uma alternativa local, visando principalmente, obviamente, otimizar recurso, né, que é da comunidade como um todo. Então, já temos algumas tratativas com o Estado no sentido de licenciar células adequadas, né, como se fosse um aterro, para esse resíduo especificamente, para a gente poder gastar esse dinheiro de outras formas, né? Eu preferiria sempre gastar esse dinheiro fazendo um parque novo, por exemplo, do que ter que gastar com o descarte de telhas, né? Mas passamos por isso e não tem jeito, né? A gente ouve falar nos cafés, nos bares, que havia eventualmente possibilidade de uso no asfalto, alguma parte desse resíduo. Isso é verídico? Olha, o problema das telhas com amianto é o seguinte, ó. Logicamente que parte dessas telhas que estão sendo descartadas são telhas mais novas e eventualmente não têm amianto, mas as telhas mais velhas existe uma possibilidade muito grande de ter, e basicamente não se tem assim um estudo que a gente possa dizer, olha, ela está 30, 40, 50 anos aí sendo lavada nos telhados, né, recebendo chuva, recebendo sol, recebendo frio, e aí a gente não tem estudos de quanto esse material possa estar sendo carreado. Num aterro, que é para onde vai esse material, ela vai ficar enclausurada, como se fosse um pastel. Vamos imaginar um pastel, né? A telha é a carne do pastel, e aí tu fecha, envelopa e guarda ela lá. Eventualmente, eu acho que tem algumas linhas de raciocínio que fazem sentido. Se esse material ficasse confinado numa base de pista, por exemplo, a chance dele lixiviar e de chegar a contaminar o meio ambiente seria muito pequena. Mas, na medida da precaução, não se discute essa possibilidade, ou se fala no senso comum dessas possibilidades, mas como cautela vai lá para o pastel, vai lá para o aterro, vai lá para o envelopamento, para não haver margem de discussão. Olha, o poder público acabou negligenciando esse assunto, tem um risco. Então, para se eliminar qualquer discussão nesse aspecto, se vai lá para o destino final, né? Logicamente, as telhas de barro não tem problema nenhum, elas poderiam, né, ser utilizadas, seria uma bela base de pista e de pavimentação ou de aterros para imóveis e outras coisas mais, né? Mas aí a gente tem o mundo real acontecendo agora, tem uma legislação imposta, e aí, na medida da cautela e da prevenção, é preferível fazer assim do que discutir alternativas que talvez demore anos para se consolidar, né, doutor? Perfeito. Em 2024, a Unimed se envolveu muitíssimo, né? Eu sei que o senhor também, né, com aquele evento das cheias. Como é que repercutiu dentro da Unimed na direção de sustentabilidade no meio ambiente da Unimed, o evento ocorrido em Erechim? Bom, nós basicamente botar assim, o gerenciamento do que a Unimed fez coube a minha diretoria, coube o Instituto Unimed. Nós tivemos 99% da nossa mão de obra de voluntariado e tivemos apoio do Brasil inteiro, principalmente Paraná e Santa Catarina, porque nós agimos de fato naqueles momentos cruciais, naqueles primeiros dias onde era necessário uma ação rápida e não tinha tempo de fazer uma coisa, vamos dizer assim, mais coordenada. Então, cada um fazia o que podia e da forma que podia. Nós mobilizamos a Unimed do Brasil inteiro, recebemos apoio principalmente de Santa Catarina e Paraná, mas veio de Pernambuco, Espírito Santo, e se formavam verdadeiras caravanas de carretas de donativos, porque ali não sobrou nada, né? A gente que está aqui não tem ideia. Não sobrou fogão, não sobrou cadeira, não sobrou, acabou as casas. E então nós temos em Canoas uma central, uma distribuidora de medicamentos de grande porte. Então nós nos delegaram ali uns 3.000 metros, 4.000 metros
para nossa armazenagem, nós separávamos ali com a nossa equipe de voluntários os materiais conforme o tipo, né? Vinha roupa, vinha fogão, vinha geladeira, vinha torradeira, vinha objeto para trabalhar, mesa, o que tu sonhasse, chegou. Aí se catalogava e se entrava em contato com os 11 Unimedes dos 11 municípios, 11 micro-regiões que foram atingidas, e a partir dali, com caminhões da própria central, esses furgão, a gente remetia aí a esses donativos dentro do possível. Isso o senhor está se referindo a 2024? Isso. Né? Houve algum envolvimento da Unimed quanto ao episódio ocorrido em Erechim? Sim, não? Aqui em Erechim, em 2000... Nesse último Nesse agora. recente, sim, o Instituto Unimed também agiu, levantou alguns valores e na Unimed, particularmente, nós recuperamos a casa de 60 funcionários que tinha sido atingida. Sim. Lógico, não tem aqui uma proporção total, então também por parte do corpo de médicos da Unimed, a gente apoiou muito os funcionários do Hospital de Caridade, foram em torno de 600 pessoas que a gente conseguiu socorrer ali. Sim. Mas, completando, o que é muito importante, a ação da Unimed em 2024 ela foi muito intensa, foi reconhecida pela Federação, por várias entidades, e vamos dizer assim, nós criamos também 2 PICs. Um PICs para justamente, tem coisas que tem que comprar, ela não tem... Nós auxiliamos o Hospital do Exército com material próprio nosso, e com isso nós movimentamos, já de lado de 10 milhões de reais no socorro às vítimas. E nós imaginamos aí que pegamos aí diretamente 500 mil pessoas foram favorecidas diretamente pela Unimed nessas áreas, nessas 11 áreas. Aí quando terminou isso já em 2025, terminou a nossa ação, havia sido a colaboração tão grande e o gerenciamento tão rigoroso que sobrou dinheiro. Então, o que nós fizemos com o dinheiro que sobrou? Nós compramos 3 drones, uns drones enormes, que eles vão no escuro, eles detectam a presença de pessoas pelo calor, e doamos para o Corpo de Bombeiros. Um drone para ficar na região metropolitana, um drone para ficar no Vale do Caí, ali, mais atingido, Taquari, e o outro lá na região sul, que foi outro foco, foi outro ponto, Pelotas, Rio Grande, foi muito... E, além desses 3 drones, 10 barcos motorizados para o Corpo de Bombeiros. Então, foi uma ação muito, muito bonita, muito intensa, mas muito... que nos deu grande retorno. Nessa mesma linha, secretário, Erechim se mobilizou muito em 2024 para socorrer cidades que foram atingidas por aquelas cheias. Erechim recebeu esse retorno aí agora na sua área, mais especificamente, digamos assim, de apoiamentos de outras comunidades? Os dados, vamos dizer assim, fechados, oficiais, seria interessante a gente consultar a Defesa Civil, né? Aqui municipal, estadual. Mas, obviamente, nós que estivemos envolvidos lá desde os primeiros minutos, né, pós a chuva ali, então era por volta das 16h50, 17 horas do dia 23, a gente sabe que, ora provocado pelo próprio prefeito municipal, né, a região aqui especialmente, ela se sensibilizou e colaborou numa perspectiva de tentar
devolver de alguma forma a solidariedade que a comunidade de Erechim sempre teve com esses momentos de maior repercussão desses danos de natureza ambiental, né? Então, os municípios, por exemplo, que Erechim sempre acabou auxiliando, né, se colocaram à disposição nas semanas subsequentes ali ao evento. Inclusive veio mão de obra voluntária dos municípios, da população dos municípios e de funcionários públicos dos municípios aqui da região, e também desses municípios, especialmente da região do Vale, a gente, por estar ali, né, na convivência, observou que teve essa recíproca, né? Logicamente que não na mesma intensidade, porque não cabia que fosse na mesma intensidade, né? Mas que teve essa resposta solidária dos municípios aí mais próximos, da comunidade regional, de toda a força viva, digamos assim, da nossa comunidade de Erechim, o que permitiu que tão rapidamente, né, nós estamos falando de um evento que completou 2 meses, agora há poucos dias, e a gente pode dizer que a cidade já está em pé de novo, né, sem dúvida nenhuma. Os primeiros 20 e poucos dias aí, todas aquelas residências que precisavam de um apoio mais direto do poder público, elas tiveram, e a comunidade, de um modo geral, se envolvendo, como o doutor Alcides mesmo comentou, né? Cada um, às vezes, olhando para dentro de casa, né? Então, a Unimed ali olhando para os colaboradores da Unimed, olhando para a área da saúde com o Hospital de Caridade. Eu acho que todos que se sensibilizaram, fizeram esse mesmo olhar, e é isso que deixa, eu acho, a nossa comunidade forte hoje. Para que a gente consiga superar rapidamente esse tipo de tragédia, e esperamos também, né, que nunca mais precisemos passar por esse tipo de situação. Isso chama atenção, né? Nós temos o nosso, eu de carona e o secretário de ofício, nós temos uma sigla que nos persegue, que é o ESG, que é E em inglês de meio ambiente, G de governança e S de social. E tu vê que essas coisas andam sempre juntas, né? O meio ambiente, ele intervém com o social, não só na parte ruim, como na parte boa, de qualidade de vida e tudo. O social é sempre o primeiro que a gente corre numa situação dessas, e o social também é importante, porque se ele não é bem orientado, ele produz lixo errado, ele faz coisa errada. E a governança, que é a lisura, a transparência, a ordenação do que se vai fazer. O senhor me desculpa, secretário, no Brasil eu acho até um pouco exagerada essa parte da legislação ambiental. Às vezes a gente quer empurrar, vamos dizer, uma solução, mas leva meses, leva anos, às vezes, uma coisa. Eu me lembro, por exemplo, a luta que foi para a prefeitura fazer essa trilha no Mato da Comissão, que é uma maravilha. Isso aí é bom para a saúde, é bom para a população e é uma referência até turística. Mas vocês tiveram que lutar muito para fazer aquilo ali. E aí que às vezes a gente não entende. Se a pessoa, a criança principalmente, agora nossos filhos hoje são criados com isso aqui, trancado em 4 paredes, se ela tem esse contato direto com a natureza, ela tem outro entendimento da natureza. Claro. Aí o mato ficava ali fechado, ninguém podia entrar, isolado, até sujeito a problemas. Né? E hoje é uma maravilha, é uma referência, eu acho, no Estado, pelo belo aproveitamento que tem. Então, eu queria cumprimentar e falar como é importante a gente, às vezes, flexibilizar um pouquinho as relações para conseguir o bem comum, que é o que todos nós queremos. Perfeito, né? É isso. Eu acho que o senhor entrou num ponto aí, doutor Alcides, muito interessante. Nós temos, assim, o Brasil se coloca sempre na vanguarda da legislação ambiental, né? Até se posiciona assim a nível de mundo, e muitas vezes esquece de que a gente é parte da natureza. Portanto,
a natureza ela está a serviço do bem-estar, inclusive da população humana. Né? Não faz sentido, muitas vezes, a gente falar que vai preservar para o mundo e não ter condições de, no nosso quintal, usufruir, vamos dizer assim, as várias possibilidades que a natureza nos traz, inclusive, sob o ponto de vista psicológico, psiquiátrico, médico, né? Hoje se fala, por exemplo, em banhos de floresta. Então está aí o nosso parque, né? Em pé, bem estruturado, né? A gente preparou essa estrutura para que todos os potenciais problemas fossem minimizados. E eu concordo com o senhor, eu faço essa mesma leitura. Eu coloco um pouco dessa responsabilidade no especialista de rede social. Todo mundo é especialista em todas as áreas, né? E como o senhor falou, hoje essa geração que, digamos, a geração Z, né, ou a milênio, ela foi forjada, digamos assim, na tecnologia, que é muito boa, que é extremamente importante, que faz a humanidade, inclusive, dar saltos importantes, mas também que tem uma série de limitações. Essa é uma. A gente acaba tendo especialista leigo, né? Que na verdade não é especialista, para dizer para as pessoas, ninguém é conhecedor de tudo, ninguém é especialista, ninguém é expert em tudo. E se você delega para alguém fazer isso por você, então, por exemplo, o voto no Brasil para o gestor público é para isso. Tu tem que dar o voto de confiança e, obviamente, exercer o controle social, que é muito importante, e quando o gestor ele sair, né, daquele caminho que é o caminho que a sociedade, na média, elencou como necessário que ações fossem produzidas, aí o controle social vai lá e coloca freio nisso. E a gente falava, nós não queremos, na época, né, teve um embate muito grande, o Longinos Malinowski é uma unidade de proteção da natureza, de proteção integral, mas é daquelas unidades que permitem esses usos. Então hoje a gente... Foi muito legal o senhor ter comentado hoje, porque na semana passada a gente fechou os números, nós tivemos quase 500 mil visitações durante o ano de 2025 no Longinos Malinowski. Lógico, Cristiano, mas é impossível que 5 vezes a população de Erechim visitasse. Não, é que daqui a pouco eu vou lá 100 vezes no ano, o senhor vai 100 vezes no ano, hoje vai 100 vezes no ano e logicamente são esses números, porque a gente tem um sistema de fiscalização lá inteligente que ele faz a contagem das pessoas, quem entra, quem sai. Inclusive a primeira câmara de vídeo monitoramento da cidade, com identificação facial, linkada com o programa Sentinela lá com a Brigada, foi instalada no Longinos Malinowski. Não dá para os bandidos esconder o mapa. Não, exatamente, porque essa era a intenção, era para eliminar aquela sensação das pessoas irem para um local, não é seguro, eu não vou, não, pelo contrário. Nós fizemos todo esse trabalho com o Longinos, está ali, né? O parque está saudável, as pessoas têm interação com o parque. E aí é uma coisa que a gente se preocupou muito nesses anos à frente da Secretaria do Meio Ambiente, é dar visibilidade para estruturar esses espaços. Não à toa que entregamos no ano passado um parque também novo, do zero, que é o Parque do Arvoredo, que teve quase 100 mil visitantes de março a dezembro. Já vamos falar sobre isso tudo. Eu preciso chamar o intervalo. Nós já voltamos. Clínica de Olhos Erechim, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de você e da sua visão. Clínica de Olhos Erechim, Rua Porto Alegre 380. A gente vê com o coração. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim e também da Clínica de Olhos Erechim, recebendo prazerosamente aqui o secretário do Meio Ambiente, Cristiano Moreira, e também o sempre muito bem-vindo aqui, o Dr. Alcides Mandeles Stumpf. Falar um pouquinho sobre esses projetos que o senhor disse que podem ser
desenvolvidos junto com os municípios, até com Erechim, se eu entendi bem. Sim. O senhor pode aprofundar um pouquinho essa questão? Sim, inclusive tem uns, que como o secretário falou, às vezes a gente também não comunica, tem uns que comunicam demais, outros que comunicam de menos. Nós já temos projetos aqui implantados, vamos dizer, de forma sistêmica em todo o Estado, que é o projeto que nós chamamos de Viver Bem na Escola. Ele atinge aqui em Erechim, são 17 ou 18 escolas, e ele tem três ramos, vamos dizer, tem 3 atuações. Uma é o meio ambiente, educação ambiental, que eu já falei que o secretário está convidado para dar aula inaugural esse ano. O outro é na prevenção da gravidez na adolescência. Então aí a gente já amplia um pouquinho para a vacinação do HPV, doenças sexuais transmissíveis. Isso é um problema social gravíssimo que nós estamos contornando. Quando eu iniciei esse projeto aqui em Erechim, quando eu era presidente da Unimed, há 17 anos. E o índice de gravidez aqui era de 21% de gravidez da adolescência. No Brasil é 25%. O que é isso? Onde é 25%, de cada 4 partos, um é de uma mãe de menos de 19 anos. Olha o que é a gravidade disso. Estou colocando numa população de milhares de pessoas. Hoje no Brasil já caiu para em torno de 21, 20, e Erechim já está em torno de 16, 17. E eu acho que muito ajudou esses projetos, esses trabalhos de educação, porque assim a gente vê coisas muito interessantes. A última que eu vi, que é até engraçada, é o menino, o jovem adolescente, ele tomando a pílula para a namorada não engravidar. Então tem esse tipo de orientação mais simples que tem que passar. Esse projeto nós desenvolvemos em Erechim. Também nós abordamos aí esse ano no estado 15 mil adolescentes. E esse hoje projeto é todo, ou quase todo, financiado por verba do SESCOP. Temos um projeto aqui para Erechim, justamente na área do deputado, do secretário, desculpa, o ato falho e o futuro. Nós temos aí também o carbono zero na Unimed Erechim, e estamos implantando o carbono zero em todas as 24 singulares. E estamos agora, secretário, também num processo que envolverá Erechim, no resíduo do lixo hospitalar. Estamos fazendo um convênio com uma empresa de São Paulo, alta tecnologia. Vou apresentar até o nosso case no Salt Summit, do uso do pirólise, transformar o resíduo, o professor sabe melhor que eu, vai decompondo em altas temperaturas, e ainda disso aí sai um gás que pode ser usado em caldeiras, até na parte industrial. E praticamente não sobra nada desse resíduo, que é um resíduo extremamente tóxico e extremamente enquadrado pela legislação. Então ele tem um custo alto no seu consumo, vamos dizer assim, e um custo altíssimo na logística. Então a gente está tentando fazer microcentrais de pirólise em todo o estado para eliminar esse problema. É um projeto grandioso, mas pega Erechim, pega todo o estado e tem a ver com o meio ambiente. E também na parte de meio ambiente, que nós temos uma experiência muito bem sucedida, principalmente em Canoas, nós criamos cooperativas de reciclagem de lixo eletrônico. E muito bem sucedida,
se faz convênios com a ADEL, com essas outras, para destinação, que tu falou, é muito importante a destinação. O senhor também, no caso do amianto, por exemplo. E esse lixo eletrônico é uma novidade terrível, né? E então criamos cooperativas, geramos ações sociais e ajudamos aí o secretário. Então, eu diria assim, vamos nos fixar mais no meio ambiente hoje, porque está muito interessante. Eu acho que essas ações que o senhor cita, doutor, elas são de uma relevância para aqueles três, que é o nosso famoso e antigo desenvolvimento sustentável, né? Se investe e aí eu parabenizo o senhor na condução aí da presidência do Instituto, porque de fato são ações transformadoras, né? Pelos números que o senhor trouxe, né? E porque ali tem um elemento que a gente sabe que de fato provoca a mudança, que é a educação, a informação. Isso é base, ela provoca realmente uma mudança e faz uma sociedade se forjar melhor, né? E na área de meio ambiente aí é maravilhoso. Eu não conhecia esse da pirólise ainda, né? Do carbono zero, sim, eu já conhecia, né? E até vou lhe provocar de novo para a gente conversar um pouquinho fora do ar depois, porque tanto para conhecer um pouco mais esses projetos de sustentabilidade da Unimed, e tanto para apresentar alguns projetos e programas que nós temos que eu acho que eles se encaixam como uma luva. Por exemplo, quando a gente fala em carbono zero, todo o processo de recuperação ambiental de beira de rio, de nascentes de água, de solo e conservação da própria água, seja para Erechim ou para outras comunidades, conversa muito com essa questão do carbono zero, né? Porque eu imagino que a Unimed ou ela compra crédito, né, no mercado, mas ela também poderá, se assim quiser, por exemplo, fomentar, né, o incremento de floresta, seja aqui em Erechim, para o programa do PSA, ou seja em qualquer outro local do estado. Então, acho que são programas muito bonitos. Esse mesmo da questão do gerenciamento de resíduos aí a partir da pirólise é uma tecnologia que já está consolidada, né, não se discute mais, e são tecnologias de ponta, né, que vão deixar 3, 4, 5% de resíduo aí para ser colocado, por exemplo, num aterro, mas resolve em definitivo essa problemática, né? E aí até vou lhe desafiar no bom sentido, que uma dessas unidades pudesse estar aqui em Erechim, né? Imaginando o atendimento da região, né? Porque temos bons mercados, inclusive, porque, como o senhor falou, um dos desafios é a logística, né? Mas a gente tem Erechim, tem Passo Fundo, tem uma micro-região aqui do norte do estado que poderia concentrar eventualmente uma unidade de tratamento aqui. Que além de atender a Unimed, poderia atender todo o restante do segmento da área da saúde, né? Esse projeto inicial foi bem isso que ele falou. Nós estamos fazendo ele em Caxias, então além do hospital da Unimed, que é um hospital com 1.000 e tantos leitos, que tu precisa volume para esse projeto parar em pé, eles são muito caros. A gente está fazendo convênios com os outros hospitais fornecedores e com a própria indústria metalmecânica, que gera um lixo. Claro, eu falo por isso porque nós estamos o município de Erechim, ele está num processo de busca de parceria público-privada para a questão de resíduos também, né? O edital está aí na praça. Assim como a gente está lutando há anos por de água e esgoto, também estamos batalhando com relação a resíduos. E a pirólise ela é uma solução que ela é permeável para qualquer tipo de resíduo, na verdade, né? Então a gente está falando ali na saúde, segmento de saúde, mas ela pode ser oferecida para outras áreas, para outros tipos de resíduos. Exemplo do que o senhor traz aí da questão da metalmecânica, né? Então fica aí o desafio para a gente fazer cada vez mais uma aproximação, porque as soluções que eventualmente estão sendo construídas lá, né, vamos dizer assim, lá na Unimed, no Instituto de Sustentabilidade, elas podem, daqui a pouco, resolver um problema de uma região como um todo, que já está no planejamento, pelo que o senhor traz e coloca aqui para nós, né? Perfeito. Em um minuto, rapidamente, que nós temos... Existe a possibilidade de sair um parque também, parque desses, né, de tipo que tem lá na... O Arvoredo, por exemplo. Isso, nas 3 vendas, não? Sim. Na verdade, assim, parques é algo que nós institucionalizamos. As pessoas e a comunidade precisam de parques. Então, entregamos do Arvoredo no ano passado e nós temos
3 outros parques planejados para a cidade. Um grande parque na região do Vale Dourado, que é um parque natural semelhante ao Longines. Um lá na região das Três Vendas, né, que está planejado para ser entregue para aquela comunidade até o final de 2028. E outro parque aqui na região do Novo Distrito Industrial, porque é uma região que está ganhando uma dinâmica muito grande, né? É uma região bonita da cidade, terras muito planas. Saída para Concórdia. Então, esses 3 parques, se nós conseguirmos chegar lá em 2028, entregando esses 3 parques, eu posso ensacar minha mala aí em termos do que entregamos como público, né? Porque a missão vai estar cumprida. O José de Lara, ele é bem novinho. Essa mala aí tu vai carregar 500 malas, muito maior que essa. Podemos carregar outras, né? Então, esses são os desafios da vida. Bom, nós temos 2 minutos e pouco. Eu quero agradecer ao secretário do Meio Ambiente por estar mais uma vez aqui, Cristiano Moreira. Parabéns pelo trabalho. Rodi, eu que agradeço a oportunidade, de verdade, né? Gosto de falar contigo, tu sabe disso, gosto de falar com o teu programa e hoje nós tivemos uma felicidade e um prazer a mais, doutor, de dividir aqui a bancada com o senhor. Tá. Tem 2 minutos também para o doutor Alcides Mandela Stuff. O senhor fica à vontade para falar o que bem entender aí. Só posso agradecer mais uma vez. Eu gostei muito da oportunidade de mostrar o trabalho do Instituto. O secretário é um exemplo de bem-sucedido. Acho que, como ele bem falou, esses parques como o Longines, esses outros que estão sendo criados, eles ficam 100%, e o Longines já está 100%. Quando tu associa a eles projetos educacionais, aí realmente ele alcança o objetivo, porque é como também foi bem dito, a gente ajeita, orienta toda uma cultura de uma população atingindo os jovens. Nós, Vetieto, aqui não muda mais, não tem como. Agora, o jovem bem orientado, ele tem um potencial incrível. E Erechim já é uma cidade bem encaminhada, bem educada. É só olhar a limpeza do parque, tu não vê detrito, tu não vê nada, ele é bem usado, não tem incidente nenhum. E daí, adicionar a educação é uma maravilha, né? Então, obrigado pela oportunidade de mais uma vez, obrigado por ter me arrumado um parceiro de primeira qualidade. Eu acho que o programa de hoje, o programa painel aqui, se transformou numa espécie de bancada ou de fórum, com todo respeito aos fóruns, de estreitamento de relações na área ambiental, de quem tem a responsabilidade em Erechim e de quem atua fortemente em todo o estado, né? Eu fico feliz em poder isso, tomara que isso possa frutificar realmente. A todos de casa também, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Clínica de Olhos Erechim, tecnologia e equipamentos de última geração. Dr. André Agnoleto e Dr. Samuel Carvalho. Clínica de Olhos Erechim. Aqui a gente vê com o coração.